Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse momento de comunhão. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez representando a igreja a qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao Ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos, queridos. Eu estou aqui na garagem de casa hoje, por fora do carro,
crendo que não vai ter barulho, que o único barulho vai ser a gente aqui. Eu recebi hoje aqui uma visita, a visita da Sandrinha. Então hoje vocês sabem que vai ter aqui muita risada. Ai, gente, tô bem alimentada já. Só fisicamente, né, Sandra? Ah, mas com você não, imagina. Fisicamente, espiritualmente. A gente só conversa as coisas da obra, né? É Muito verdade. bom. Nossa conversa, gente, é uma oração. É bom demais. É bom demais. E a Sandrinha implorou pra mim que ela não queria fazer a live, gente. Ela implorou. Implorei. Então, por isso que eu já começo sozinha e ela tá ali me ajudando. E vamos crer que mais uma vez o Senhor vai falar com a gente, que o Senhor vai nos dominar. E ela acabou rindo porque eu falei, Sandra, o que eu começo cantando, né? Gente, porque quem tá lá no louvor, quem tá na live, sabe que por mais que você fica assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sai nada do que a gente quer, é tudo diferente. Aí eu comecei a cantar pra Sandra, já sei o que eu vou cantar. Sim, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sim, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí ela começou a rir, gente, não sei porquê. Aí a Sandra fica rindo aí de barde. Ai, que engraçado, pastora. Engraçado, ela não queria aparecer, eu pegando ela aqui. Não. Ela fica até torta, gente. Ai. Então vocês vão escutar a risadinha aí do lado, já sabe que é a Sandra. Augusto tá comprando as rosquinhas, as coelhinhas, para o bebedouro dele. Se fosse eu, ia ser de comer, né? A dele é de ferro mesmo. Aí, ó, eu tento chamar ela aqui. Ai, Jesus, ninguém me liga. Mas, olha, vem da live e começa a ligação. Fala, Ai, pastora. Não, pastora, você que vai falar seu nome. Tem uma tal de Lidiane Souza de Almeida. Sabe que é essa parente? Falando que a Sandrinha, ela arrasa. A Lili. Ah, é a Lili. É a colega de serviço. Será que é a Lili? Deixa eu ver. Lidiane. Não, não é ela não. Não é? Não. Lidiane, agora eu não sei quem é você, mas... Sandra, vem mais outra. perto. Não, pastor, não. Vem. Não Gente, quero ela não. me cansa, ela não vem. É chifre del demônio. Hoje vai ser um arraso. Pelo jeito... gente, não, deixa eu só falar uma coisinha. Vem a cadeira mais perto. A pastora já fez tanta palhaçada aqui antes da live. Eu falei pra ela, tem que fazer isso aí pro povo rir na frente da... na frente da live. É a mãe da Vitória. A Vitória vai batizar no dia 15. Ah, que bênção. Olha, gente, eu tô tentando puxar ela, mas eu não consigo. Aqui precisa de um guincho. É na hora de comer o bolo, ela come inteiro, gente. Então, olha, e eu vou olhando com aquele olhar de... Vem mais pertinho, Sandrinha, em nome de Jesus. Vem mais pra cá, Sandrinha. Isso, agora sim, ó. Tá vendo, ó? Vai longe. Vai longe. A Sandra fica falando que eu fico fazendo macacada aqui. Ela fica mais boa Aí palhaçada. eu tava cantando assim. Quando eu chorava, só Deus consolou. Quando eu xingava, Deus me castigou. Quando eu fugia, Deus me catou. Não sei o que vou fazer sem meu Senhor. Glória, aleluia. Alguém me mudou. Glória, aleluia. Deus me transformou. Glória, aleluia. Alguém me tocou. Eu sei que foi o cajado do meu Senhor. Eu sei
Bruna fica rindo. Aí, pastor, da hora. É, muito bom. Alegra a nossa noite, né, não, Zé? Lembrei de um louvor. A Sandrinha, gente, ela canta, quando o professor Rodrigo vem dormir aqui, a Sandrinha canta a noite inteira com o professor Rodrigo, sabe? Quem vê pensa que sou eu que canto com ele, eu não canto não, que eu tenho... Eu não saber assim... Se aquilo que eu faço é cantar. Não, a Sandra canta direitinho. Eu e o Rodrigo, a gente entra assim naquilo que um quer fazer melhor que o outro. Não, vocês se dão muito bem, nossa. Muito não, bem. mas o Rodrigo é fera cantando e tocando. Os dois, viu, gente? E a Sandra. É que duas pessoas inventadeira de curva se bate na curva, né? A gente inventa a curva no hino e fica esperando o outro. A Sandra não, ela canta igualzinho o CD mesmo, sabe? Ela, O CD nada, pastor. é o CD, porque você é antiga. É o CD. Então é a vitrola. É o disco de vinil. Arranhado. Se for por década. A Sandra, você é mais nova que eu. Ai, gente, eu tinha uma... mas... Você tinha vitrola em casa, Sandra? Imagina, né? Se meu pai via seu pai com a vitrola, você acha que ele não ia querer com a vitrola? Oh, tristeza! Mas teve uma coisa que seu pai não teve do meu pai. A minha mãe. A Simone Havaiana CD é ótimo. Mas era muito mais fácil você colocar o CD lá, escolher a faixa. Agora se fica com aquela diversidade de músicas, né? Não, a gente decorava o CD da pessoa, o disco da pessoa inteirinho, assim. E a gente tinha uma fita cassete que ia ficar catando a música na rádio, assim, tinha uma rádio só, né? Ficar lá, plim, esperando o play. Boa noite, senhor Iasu Sato. Senhor, seja bem-vindo aqui, né? Na nossa live. Na nossa live da porta pra fora, né? Porque senhor fica comprando moelinha no meio do caminho. A Simone Havaiana, é verdade, sabia tudo. Nossa, pastor Ademar de Campos, eu sabia até quando dava um pulinho assim, que tinha o risco na... Não, mas gente, agora falando em música, pastor Ademar de Campos, ele trouxe uma revolução muito forte no sentido da música no meio do evangelho. E assim, o que a gente cantava muito na época que eu era nova era Shirley Carvalhais. Então, aonde a gente chegava berrando, né? Era um sucesso, né, pastor? A gente tinha que armar, o cabelo não era armado, a gente armava, porque era moda, né? Era aqui Shirley Carvalhais, aqui Chitãozinho e Chororó. E dançava igual Menudo. Nossa, já fizemos de tudo nessa vida. De tudo não, nunca roubei. Não, de tudo é obra de Deus, quer dizer. Ai, Deus. Daí a gente chegava, era bem assim, né? Voa sobre as asas do vento, leva o meu pensamento e o meu cantar, meu chorar, inventa. Voa, leva-me agora, quero ir embora para Sião. Então, gente, era nessa base mesmo. A veia da gente saltava. Sei que lá. Vai, irmã. Não, enquanto isso, a Sandra na bateria. Ai, que tristeza. Ai, pastora. Era demônio pura. Não aguentaram muito, gente. Dei muito trabalho. Deus me livre. Vou pular. Pula. Aí veio a fase do... Aí tinha também aqueles corinhos. Aí eu gostava muito de corinho, gente. Eu gostava muito de corinho. O diabo já nem tava na igreja, a gente tava... O diabo nem tava na igreja, porque a gente... Não, naquela época o diabo não ficava na igreja, porque a gente era de oração. Agora é de falação.
Agora o povo é da falação. É verdade. Onde você encontra o povo de Deus, tá o quê? Falando, inclusive nós. Mas naquela época tinha oração mesmo, e não era só um gritando não, era a igreja inteira gritando na oração. E o diabo já nem tava mais lá e tava assim, sai, 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 com coreografia, né? Sai poder das trevas, sai, 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 sai poder das trevas, sai, 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 mas minha fé você não leva. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. Mas Jesus Cristo está comigo dentro do meu coração. As mãos da gente não tinha, aqui era roxo, de tanto que a gente batia palma. E era fervoroso, né? Era fervoroso. E tinha os saudosos hinos da harpa que nunca sai de moda, né, gente? Os hinos da harpa que eram umas verdadeiras pregações. Lembra de algum, Sandra? Sim. Lembra? Vai descer a avó aqui. Não, mas tem os alegrinhos. Não, mas qual que era o mais que você lembrou primeiro? Plena paz. Ah, mas isso é muito moderno, né? Foi esse mesmo que você lembrou? Foi primeiro lembrei. Plena paz e santo gozo. Hoje eu vi a sua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando nesse mundo viver. Entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu pastor, é meu Senhor. Como os anjos louvam, eu também louvarei. Entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, é digno de louvor. É meu rei, meu pastor, É meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, é digno de louvor. É o meu rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Tá enroscando aqui a correntinha na coisa, tá difícil, mas tá gostoso. O Samuel disse que ele no primeiro banco dançando. As crianças da minha escola, né, que eu dava, meus adolescentes, tudo, eles eram tudo no primeiro e segundo banco da igreja, lotadinho, socadinho, assistia a pregação, tava lá o tempo inteiro. Tinha uns tentados que ia brigar lá fora, né? Mas a maioria ficava sentada no banco mesmo, né? Escutando. Maioria, todos sentadinhos. Mas eles eram felizes de estar na igreja, porque a vida lá fora era difícil, gente. Para chegar na igreja, aí tem uma turma aí que pode concordar comigo, para chegar na igreja era muito difícil, não tinha carro, era barro, não tinha transporte, não tinha dinheiro. Se tivesse o transporte, não tinha o dinheiro. As crianças daquela época ficavam em casa sozinho, os pais deixavam em casa e iam para o culto. Então, quando uma tia, um pai levava para a igreja, era muito importante para eles. Quando podiam estar na igreja, era muito importante. A pastora Cláudia era muito importante, né? E eles tinham uma fé muito grande. Podia cultuar em outra igreja? Podia, mas eles amavam a pastora e eu, o missionário. Então, era muito importante para a igreja, né, Sandrinha? Muito. Eu sou da época que eu andava de ônibus, eram 2 conduções de casa até a igreja. Andava um pedação a pé, gente, para ir para voltar, mas a gente ia feliz da vida. Via a hora de chegar na igreja. A igreja era o refúgio. Jesus era tudo. Então, e a pastora aquela, nossa, aquela coisa. Gente, até hoje a gente tem pé aberto. Agora eu sei, porque um tem bico de papagaio no pé, o outro tem o pé aberto, outro tem... Porque a gente pulava muito no culto. E um dos hinos que a gente pulava muito, né, gente? Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Segui ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia, glória, aleluia, amém. Aleluia, glória,
que o Senhor é bom. Eterna sua bondade E a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, amém. Amém. Aleluia, Glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Daí fica. Agora depressa. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Mas aleluia, glória, aleluia. Amém. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. eita Oh, glória. glória. O Bruninho Santana falando que ele também fez parte dessa época que não via a hora de estar na igreja. O Samuel aí. Passaram um bom tempo, choro de alegria, tudo que passamos juntos. Ritinha tava lembrando aqui no meu coração em você, muito, muito, porque sentar aqui, Ritinha, eu lembro de nós fazendo a live junto com a Clau na época da pandemia. Ai, gente, eu brinco, eu dou risada, mas a saudade da minha pequenininha, gente, é muito forte. A saudade da minha baixinha é muito forte, gente, que saudade dela. E essa época, naquele período, né, a gente tava aqui juntos fazendo a live. E tava um frio lascado essa época, né, em 2020. E a gente foi evoluindo pra ficar assim. Eu lembro uma vez, gente, eu tinha um grupo de jovens, era muito grande nesse período, e eu inventei um tal de louvorzão lá na igreja do Recanto. E foi uma luta miserável, gente, foi uma luta grande, porque tinha aquele sempre quadrado da cabeça que não aceitava, né, a gente fazendo. E eu lembro que eu fui na loja Americanas e achei um cap assim, né, é coisa de carnaval, gente, mas eu era tão inocente. Eu falei, é coisa de marinheiro. E pus em todos eles, fizeram um uniforme, porque ninguém tinha dinheiro para ficar trocando de roupa, né? Se você é aquela pessoa que não tem dinheiro para ficar trocando de roupa, pode crer, Deus, ele prospera tanto na vida da gente, Deus, ele é tão fiel, que olha, eu dou e Deus me dá mais, Deus me dá mais. Mas era uma época muito difícil para todo mundo. Hoje todo mundo tem bastante, né, Sandrinha? Sem dúvida. E Pra mim, na época, pastora, você veio na cabeça foi ótima a época do uniforme. A gente passou um período assim bem difícil da vida que não tinha como você comprar roupa. Então, a gente foi uma maravilha, foi Deus. E a pastora fez já de A propósito pastora já mesmo. fez, coração amoroso, né, que vocês tinham sempre. Só que era tudo que a gente podia fazer na época, né? Parecia a roupa do Bozo, né? Parecia de palhaço. Mas era tudo que nós tínhamos. E pegava os tambores e batia, né? Era muito legal, né, pessoal? E eu lembro que, nossa, eu sempre com a minha inventadeira de coisa, e minha mãe sempre muito boazinha, apoiando o meu esforço, né? Por isso que hoje eu apoio o esforço de quem me ajuda, que eu tive essa graça, né? E eu lembro que fomos cantar um hino que eu achei que estava cantando tudo certo em inglês, e ninguém na época sabia inglês, porcaria nenhuma, né? E a gente lá falando Glory, glory. Gente, Eu lembro direitinho. queima Jesus. Sempre a gente ensaiando, depois pra cantar. Mas era lotado com nossos. É. Você vê quanto mais a gente vai tentando se aperfeiçoar, mais longe a gente fica da perfeição. Porque a perfeição maior não estava em saber nada. A perfeição maior estava em desejar fazer, na inocência. Né? E como a gente perdeu essa inocência? A gente perdeu, gente. Todos nós perdemos. O muito escutar, o muito ter. Hoje nós temos acesso a muita tecnologia, a muita informação. Então nós perdemos a inocência. Se o pastor falasse assim, Jesus chorou, e o pastor desse a visão, às vezes até muito simplória, ou do modo dele teológico, a gente cria, acabou. A gente não ficava debatendo, isso na tradução tá certo, não tá errado. A gente não tinha isso, a gente aceitou Jesus, a gente era de um coração muito puro, de um coração muito simples,
Então os pastores eram simples, nós éramos simples, e tudo que era pregado a gente entendia o que Deus queria falar, não tinha essa coisa de ficar procurando cisquinho onde não tem, né? E hoje com a internet a gente percebe que todo mundo procura muito cisco onde não tem, erros onde não tem. Então coa um mosquito e engole um camelo. Hoje em dia tá bem assim. Tá cantando errado, tá cantando certo. A gente tava nem aí, tava cantando errado, cantando certo. A gente tava louvando ao Senhor, né? E era muito gostoso louvar o Senhor. A gente amava louvar o Senhor. A gente tinha prazer de louvar o Senhor. Hoje eu percebo que há muito assim, o mundo entrou dentro de nós. Nós somos a igreja, então o mundo entrou dentro de nós. O mundo do mercado, o mercado gospel. É bom ter, é bom, mas nós temos que voltarmos às origens da simplicidade. Tem que dar o melhor para Deus? Tem. Mas sem querer parecer o mundo, né? Assim, não é parecer o mundo na dança ou no cântico, é parecer o mundo que não aceita que uma pessoa é simples, ela está cantando, louvando ao Senhor com a sua simplicidade. E na simplicidade de alguém que louva ao Senhor, o céu se abre. A pastora Clau cantava muito bonito, gente. Depois a voz foi desgastando, igual a minha está desgastada hoje. Mas eu lembro quando minha mãe começava a sentir a presença de Deus e ela cantava, a gente parava para ouvir e a gente era curado. E infelizmente, com o vir, entrando muitas pessoas com a mistura da religiosidade, foi vindo muito breque, isso tá errado, não é desse jeito, está irritando. E a pastora foi parando. E eu creio que se ela tivesse continuado com aqueles cânticos até o final, ela é a mais forte de nós, ainda era ela. Mas os cânticos espirituais da minha mãe invadiam a casa, Ela não cantava só na igreja. Minha mãe, eu lembro na outra casa que nós morávamos, ela cantava que estrondava a casa, mas era muito lindo, gente. E havia curas, havia milagres. Mas também tinha muita perseguição, tinha muita luta. Então, a luta, ela deixa a gente melhor. Quando a gente fica muito bem, a gente fica crente fraco. Se você está passando por luta, louve a Deus pela luta. Eu tenho certeza que por mais errado que tu seja, por mais que você tenha falhado com Deus, quando você passa por muitas lutas, o que acontece é que você busca mais ao Senhor. E quando você busca mais ao Senhor, você fica muito mais forte. A presença de Deus dentro de nós, ela nos enriquece. A força de Deus dentro de nós nos enriquece. E como realmente nós perdemos a inocência. Como a gente fica procurando uma perfeição mundana. E a perfeição para Deus é a santidade. A perfeição para Deus é um coração íntegro, um coração bondoso, um coração amoroso. E o maior exemplo que Deus amava a simplicidade, você pode ver através do rei Davi. Antes mesmo dele ser rei, quando Davi ele tocava a sua harpa, os demônios que habitavam na personalidade de Saul tinha uma personalidade que hoje ele seria tratado no divã. Mas na verdade eram demônios que quando deixa eu ver aqui, passe pela luta. É verdade, Stephanie, sim, era lindo, ainda é. Guarda o hino com a Stephanie depois aí, que a gente depois canta. O que eu estava falando mesmo? Que quando o rei Davi tocava a sua harpa, os demônios de Saul, porque eram demônios, ficavam acalmados ou agitados, mas ele vinha para cantar e acalmar. Ou seja, ficavam submissos, porque quando a gente louva, não é canta, quando a gente louva ao Senhor, os demônios se submetem. E Davi, ele foi chamado um homem, e eu gosto de falar isso. Eu falei Salomão? É de Saul. Falei Salomão? Não, Saul mesmo. Saul mesmo, né? Quando Davi, ele foi chamado um coração segundo o coração de Deus. Gente, por que eu gosto de frisar isso? Porque é isso que eu vejo na minha vida, tá? A pastora é muito ousadia? Talvez seja da minha parte. Mas eu sei que quando eu falho, quando eu erro, eu faço como Davi. Eu busco a presença de Deus. Eu crio uns salmos para Ele. Eu crio uma adoração para Ele. Quando eu falho com Deus, eu me apego mais a Ele.
E era assim que Davi fazia. Davi, apesar de todo o seu sofrimento, fugindo de Saul e agregando-se a Davi, olha só, quando Davi foge do rei Saul, que era o seu sogro, se agrega a Davi homens que deviam, homens que tinham dívidas, homens à margem da sociedade. Não eram homens ruins, mas homens que não estavam com uma vida adequada ao modo de viver dos demais, com dinheiro, com possibilidades, com família. Eram homens que tinham sido saqueados pela vida, vamos falar melhor. Porque a vida, gente, ela saqueia a gente, a vida que nós vivemos hoje, o pecado. Pro bom, pro ruim, nós somos saqueados durante a vida. Nós somos roubados durante a vida. E no mundo do Antigo Testamento, pessoas com defeitos, elas não eram bem vistas. E até hoje, no nosso mundo, mesmo vivendo a graça, as pessoas têm a mente deturpada, que as pessoas são certas e Deus está muito distante. As pessoas procuram a perfeição no ser humano. E quando eu falo, eu me apego muito, assim, acho que de todos os personagens que já é visível que eu me apego muito à história de Davi. Davi, apesar de todas as suas falhas, naquele momento junta-se a ele um exército de homens falidos. E é isso que eu percebo, que apesar de ter tantas pessoas incríveis à minha volta, pessoas legais, os Jonatas da vida, pessoas como Natan, né, o profeta, falei certo, né, Natan? Mas parece que eu me dou melhor, sabe, com pessoas que estão até desajustadas aos olhos humanos. São pessoas que aos olhos físicos elas não servem, mas aos olhos de Deus são pessoas que são enviadas para guerrear ao meu lado, são pessoas enviadas para lutar ao meu lado. E é maravilhoso ver que é Deus quem age, não é o preparo humano. Ó, porque eu sempre deixo de fazer com esse cachorro. Não é o preparo humano, mas é o preparo de Deus. E Davi, mesmo naquela situação difícil, ele teve a oportunidade de matar por quantas vezes Saul, e ele não matou. Mas não porque ele não era um homem que tinha sangue nas mãos, que Davi tinha sangue nas mãos. Davi era um guerreiro, Davi era um soldado, Davi era um valente. Inclusive, o sangue já de Golias, ele tinha nas mãos. Mas ele sabia diferenciar entre o sangue de um Golias, de um filisteu, do sangue de alguém que tinha passado pelo refinamento de receber o óleo da unção, como Saul havia recebido. Então, gente, aí é saber que mesmo errando, Davi estava acertando. Porque ele tinha algo dentro do coração dele, apesar de todos os erros. Ele tinha a certeza que Deus é o Senhor. E Davi em nenhum momento ele ergue um altar para outros deuses. Até o seu filho Salomão, mais tarde, ele vem a errar dessa maneira e perde o reino. Mas Davi, apesar de todas as suas falhas humanas, que eram falhas fortes, não somente o adultério, o assassinato, mas também ele teve a falha de não confiar que estava tudo sob controle. Ele foi lá e fez não sei falar agora o nome certo, mas uma contagem de todos os homens, de todos os soldados, de todos os povos que ele tinha. Ele não, aquele momento ele agiu pela carne. Talvez é uma organização boa, mas não era o momento, ele agiu pela carne. Mas mesmo assim, em nenhum momento a gente vê nas Sagradas Escrituras que Davi ergueu um altar a outros deuses. E isso é muito importante, gente, aos olhos de Deus. Apesar da gente ter um carinho muito grande pelos apóstolos, pelos profetas, pelos sacerdotes da Bíblia, nós não devemos adorá-lo. Hoje eu estava aqui pela manhã pensando, o apóstolo Paulo é lindo demais a conversão do apóstolo Paulo, é lindo demais quando o apóstolo Paulo ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus na estrada de Damasco. Paulo passa também por um refinamento da parte de Deus, tanto no físico, que ele perde a visão,
depois ele restitui, mas não ela por completa, como ele passa a ser perseguido por amor a Cristo, ele passa um período também só aprendendo, né, entre o período da conversão e o atuante dele mesmo ministerialmente. Mas Paulo, ele começa a redigir cartas às igrejas que ele for formalizando. Paulo, ele vai levando o evangelho para um povo que os judeus, mesmo os convertidos, mesmo os judeus cristãos, eles não permitia-se a si mesmo levar o evangelho a esse povo gentil, que seríamos nós, o povo idólatra, o povo fora do judaísmo, né? Mas Paulo, ele foi para esses ouvidos, para esses corações, e essas pessoas, os gentios, eles eram muitos de costumes muito contrários aos judeus. O judeu, por mais que ele não cresce que Jesus era o Messias, eles traziam consigo as leis. Então, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e aí por diante. Mas o povo gentil mesmo, eles traziam o quê? A idolatria, o sexo em orgia, eles traziam consigo as festas pagãs. A moral do povo gentil era totalmente contrária à moral do povo judeu. Mas Paulo estava ali, pregando para esse povo e trazendo à existência onde não tinha uma igreja cristã. Por exemplo, quando Paulo fala que a mulher tem que usar o véu, é porque naquela cidade, naquele povo, a prostituta, ela raspava a cabeça. Então a mulher que cortasse o cabelo, ela estava exercendo a profissão da prostituição. E quando elas aceitavam a Jesus como Senhor, elas vinham com os costumes, né? Não tinha como crescer o cabelo de uma hora para outra. Os costumes pagãos era a marca, o modo de vestir, o modo do cabelo. Então Paulo, ele corrige essas mulheres cristãs a usarem de uma maneira que torne o véu delas para cobrir aquele passado, o modo antigo de viver. Então, quando a gente pega as cartas do apóstolo Paulo, que são de muita sabedoria, de muito entendimento, mas acaba, às vezes, te afastando do simplório que é você ler as passagens de Jesus, gente. Por isso que é muito importante você não se apegar a Paulo, a Pedro, sim às Escrituras, mas sempre apegado nos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus, de maneira tão simples, ele traz um grande entendimento ao nosso coração. Jesus, de uma maneira tão simples, ele fez com que pessoas que estavam à margem da sociedade, como a mulher samaritana, que já tinha 5 maridos, nenhum era dela, o último não era dela, Jesus traz naquele poço um entendimento, uma sabedoria que ele não levou aos discípulos. Sabe, Jesus, na maneira simples dele, ele chegava quando alguém queria ser curado, Jesus perguntava: o que você quer, né, que eu faça? Ele trazia na simplicidade dele ensinamentos os quais até hoje nos transborda de esperança. Como, por exemplo, em Mateus 5, as bem-aventuranças, que Jesus, ele fala para nós que aquele que tem fome e sede de justiça, né, herdarão a terra? Serão fartos. Serão fartos. A Sandra sabe tudo aí. Vai, Sandrinha. Os que têm... os que choram... Pacificadores herdarão a terra. Os que choram serão consolados. Então, era um povo tão sofrido, um povo que entendeu que eles não conseguiram servir a lei, porque é impossível servir a lei. Iam lá como religiosos dentro do templo, das sinagogas, mas num estado de miséria física e espiritual tão forte que eles estavam vivendo. De repente, Jesus sentado numa montanha, diferente, né? Não estava somente na sinagoga, que Jesus ia na sinagoga, Jesus pregava na sinagoga como um bom mestre, mas também ele sentava nas montanhas de uma maneira estratégica, tão contemporânea, que até hoje os pastores não conseguem fazer isso, de relaxar diante da situação. Relaxar, porque Jesus sabia do que ele estava falando. Ele não precisava de um grande palanque, ele não precisava de luzes, ele não precisava de fantasias. É endemoniado esse cachorro, né? Ele não precisava de fantasias.
Ele não precisava de nada, né, de banda, ele não precisava de nada, gente. Estratégia de mídia nenhuma, ele era a estratégia. Ele lá, de boa, de uma maneira tão moderna, ele começa a trazer as bem-aventuranças. Gente, os pobres de espírito, ou aqueles que são totalmente dependentes do Senhor. É verdade, Lindomar Brito, seja bem-vindo, queridão. Gente, até hoje é de uma riqueza tão grande, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus deixou escrito. Mulheres, principalmente, sem ser Irislene, né, Irislene? A Irislene tem uma capacidade de memorização que eu admiro, porque geralmente nós mulheres não temos. A maioria de nós não. E a Irislene tem. Parabéns, Irislene. Beijinhos no Victor, beijinhos também pro Yuri que tá aí. Então, nós mulheres às vezes ficamos tentando ler, entender e tal. Vai aonde Jesus está falando. Vai ali, quem tem a Bíblia em vermelhinho, como dizia a pastora Cláudia, veja ali o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Veja, suga tudo que você pode ali. Entendendo os 4 evangelhos, tem gente que é contra isso, mas eu não, eu continuo nessa opinião. Você entender os 4 evangelhos, quando você for lá para o Antigo Testamento, você já vai ter a visão da graça, você vai ter a visão que Deus estava trazendo um povo para ser o povo dele, sabe? Ele estava trazendo uma geração para nascer Jesus. Nas guerras de lá do Antigo Testamento, você não vai olhar, um Deus mau, você vai olhar as batalhas hoje espirituais que nós temos. E você vai conseguir entender até Apocalipse, que é tão difícil, quando você consome, suga tudo que tem nos evangelhos dos quais Jesus Cristo ele fala. E, gente, tá vendo? O pastor começa a falar, o pastor não para, né? Tá lindo. Tá bom aí. Tá maravilhoso. O Lindomar falou que ele também tem essa compreensão. E outra coisa, né? Vocês podem perceber, o apóstolo Paulo escreve cartas lindas, né? A toda a igreja. Muitas vezes ele escreveu em prisões, né? Com tantas dores no coração, mantendo a unidade num tempo que escrever uma carta era muito difícil, mas era uma carta, gente. Eram cartas. E olha o efeito que teve sobre a vida do povo de Deus. Então, aquilo que a gente acha hoje que é pouco, que a gente está fazendo, não olha pelos olhos da carne. São acontecimentos futuros. A gente está tão... Olha, gente, a gente está tão assim... Indústria, mercado, que além da competição que há dentro das igrejas, uns com os outros, até mesmo contra os próprios pastores, ainda nós dirigentes, pastores, nós esquecemos muito da essência. Marquinhos, você tá aí, Marquinhos, Deus te abençoe toda a sua linda família, Adriana, a Manu, o Davi. Eu lembrei que esse mês eles fazem aniversário, já fizeram, a Manu e o Davi. Deus abençoe, viu? Abençoe ricamente. Que a gente tá dando mais valor assim. O que os irmãos vão pensar se eu pegar parte do dinheiro da igreja e usar para abençoar pessoas, se eu pegar parte do dinheiro dos fundos da igreja, ou de uma propriedade da igreja, de alguma coisa, para fazer um outro tipo de trabalho? Eu estou falando por mim, tá, gente? É bem assim. A gente fica assim, nossa, o que tais pessoas vão pensar? Antigamente não, a gente tirava aquela oferta minguada, sempre foi minguada, Deus que multiplicava, e mandava para ministros longe, para fundadores de igreja. Gente, nós estamos com a cabeça muito contaminada. Essa é a palavra, contaminada pelo mundo lá fora. Marquinhos, fala aí, que dia que foi ou vai ser o aniversário das crianças mesmo, que eu tô meio perdida. Escreve aí, queridão. Então, a Valdenir Moraes está aí também, a Michele, glória a Deus. Nós estamos muito contaminados, gente. A gente não sabe fazer nada hoje sem pensar o que vão pensar. Ontem até eu estava conversando com a Simone Ravaiani por WhatsApp, coisa da igreja, e eu falei bem assim, Simone, coloca a foto da sua família, porque se Deus
separou vocês. E ela falou, pastor, o que vão pensar? Eu falei, se você pensar o que vão pensar, o seu ministério acabou. Foi dia 6 de maio. Perdão pelo desleixo, mas que o Senhor abençoe ricamente seus 2 filhinhos lindos. Então, quando a gente pensa o que os outros vão pensar, o nosso ministério acaba. Quando a gente pensa o que Deus vai pensar, lógico, a liderança que o Senhor colocou, a gente tem que respeitar e andar debaixo da liderança enquanto estiver lá diante do Senhor, tal. Mas o primeiro pensamento, gente, é o que o Senhor vai pensar. E nós estamos perdidos, nós todos estamos contaminados, mesmo de outras denominações já está mais tempo contaminado com isso. O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Claro, nós não queremos ser maus testemunhos, de maneira alguma, porque ser mau testemunho, Jesus mesmo falou, é melhor que amarre no pescoço uma pedra de moinho e se lance ao mar. Mas eu estou falando em coisas boas, gente. Em coisas boas. Gente, enquanto Deus puder me usar, eu quero que Ele me use. Enquanto Deus liberar o perdão dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle para minha vida, eu quero ser usada por Deus. Eu quero ser usada por Deus, independente do que os outros vão pensar. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor faça da minha vida o que Ele bem deseja. Então, a gente tem que se expor mais para Deus, colocar mais para Deus, sabe? A gente tá pensando muito nos outros. Agora não é mais no que o irmão pensa, é o que uma internet pensa, o que milhares de pessoas que a gente nem conhece pensa, o que o ser humano do outro lado que a gente nem sabe. Quanta patologia tem um ser humano, sabe? Quantas traumas tem um ser humano e a gente está aprisionado, o que os outros vão pensar. Estou falando para as coisas de Deus, tá? E hoje também um dos meus pensamentos de lembrança foi a pastora Cláudia falando assim, gente, não olha para o homem, não olha para o ser humano. Eu posso falhar, mas Deus nunca falha. Então eu vou repetir as palavras da pastora Cláudia, que ela repetia as palavras do pastor que ela aceitou Jesus, que foi o missionário Josias. Gente, não fica olhando para mim. Não olha para mim, pelo amor de Deus, não olha para mim. Eu falho. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Olha para o Deus que eu prego. Quando você olhar, não olha para mim. Olha para a mensagem. Até uma mula trouxe uma mensagem pelas Sagradas Escrituras, gente. Uma mula trouxe a mensagem. Você vai idolatrar a mula porque ela trouxe a mensagem? Você vai fazer a imagem da mula ficar sendo adorada? Eu sou mais uma mulinha que o Senhor tem usado. Outra coisa que a pastora Cláudia falava, o carteiro, gente. Hoje eu escuto pastores usando o mesmo modo que a pastora Cláudia falava há décadas. Ela falava, gente, eu sou um carteiro trazendo a correspondência do Senhor para você. Então, eu sou um carteiro, tá? Você não fica... Talvez você pergunta pro seu carteiro alguma coisa, mas você não tá lá na intimidade do teu carteiro, você... Não te interessa, sinceramente não te interessa quando chega o Sedex na tua casa. Não te interessa a vida de quem tá trazendo. Mas te interessa a correspondência. E eu sou esse carteiro, eu sou essa mulinha, sabe? Todos os pastores, todos os homens e mulheres usados por Deus, nós somos simplesmente o veículo que Deus está usando para chegar em você. Mas o que é importante mesmo? Você que está recebendo essa correspondência, você está recebendo de Deus, da parte de Deus, a correspondência. O que tira você da aflição, o que tira você da angústia, o que cerca os teus passos. Queridos, eu não estou na tua vida, mas eu estou falando daquele que manda sobre a tua vida, os anjos. Eu não posso chegar e dar ordem aos anjos. É pecado, é errado. Eu não tenho autoridade, eu não tenho poder sobre os anjos, tá? É pecado, é errado e eles nunca vão escutar a voz de um ser humano, porque eles estão debaixo das ordens de Deus. Mas eu estou falando de um Deus que dá ordem sobre os teus anjos para cuidar de você. Eu estou falando num Deus que ele está cuidando da tua vida.
Que na hora que você acha que é o pior momento da tua história, o Senhor está reescrevendo as páginas da tua vida. O Senhor está reescrevendo a história da tua vida. Não sou eu que reescrevo a história da tua vida. Eu estou aqui falando para você o recado. Eu não tenho a capacidade, nenhum pastor, nenhum obreiro tem a capacidade de mudar a tua história. Eu posso ser um instrumento de Deus, como qualquer um pode ser. Sabe, queridos? Eu sou um instrumento de Deus. Esse violão, sem ter quem toca, ele não serve de nada. Ele está ali, criando poeira. A pastora Cláudia falava muito isso. Ele está ali criando poeiras. Mas esse instrumento na mão de quem toca, e Deus toca muito bem, ele não é desafinado, ele sabe todos os acordes. É Deus. Eu sou só o violão. Deus é o grande músico. Ele é o grande autor da tua vida. Ele é o escritor da tua história. Então adore ao Senhor. Não olha para mim. Não olha para o violão. O violão sozinho não toca. Olha para Jesus. Eu sou o violão, eu sou instrumento, eu sou carteiro, o pastor é carteiro, qualquer um é o carteiro que traz a palavra, mas Ele é o Deus que te manda a resposta. Ele é o Senhor que no momento que você está desanimado, Ele fala, não desanima, continua. Mesmo nas tuas falhas, nas tuas deficiências, na sua impossibilidade, continua, me busca de dia e de noite. É Ele que fala para você buscá-lo. É Ele que fala para você não desistir de buscar. Talvez você está assim, eu não tenho capacidade, eu sou uma pessoa sem estrutura espiritual. Queridos, se o Espírito Santo se afastar de mim ou de qualquer pessoa que o busca, nós somos vazios, nós somos ruins, nós somos péssimos. Todo conhecimento teológico que eu tenho não serve de nada sem o Espírito Santo. São letras frias, calculadas. É o Espírito Santo. Se você veio hoje para Jesus, hoje, se você está chegando agora para Jesus, se você está tendo seus primeiros passos para Cristo, pode crer, o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele vai colocar em você toda a sabedoria, toda a palavra, todo entendimento, e por mais que você erre, você tem um advogado junto ao Pai que te defende. O advogado é Jesus Cristo, aleluia. Então, sem o Espírito Santo, nós somos falhos. Quer falar alguma coisa, Sandrinha? Não, pelo amor de Deus, está completo, pastor. Ela nem queria estar aqui. Não, eu estava conversando com a Sandrinha, gente, porque eu sei a história de todas as famílias que passaram na igreja. Eu sei cada conteúdo que ninguém sabe. Tá? E não precisa me matar para queimar arquivo, não, tá? Mas eu falei, Sandrinha, eu fui mostrando para ela os que eu sabia do passado e eu sabia o dia que o Senhor mudou a pessoa. Né? O momento que o Senhor mudou a pessoa. Pessoas terríveis, que o dia que receberam o batismo com o Espírito Santo foram transformadas. Pessoas terríveis que tiveram um encontro com Cristo e abandonaram a velha criatura. E gente, quem faz isso é o Espírito Santo na pessoa. Por isso o Senhor Jesus, Ele fala que a gente não deve deixar a casa varrida, porque vem 7 demônios piores do que aquele. Ele mais 7 demônios. Porque nós sem o Espírito Santo, se deixarmos a casa sem o Espírito Santo, o demônio ele vem com tudo e a gente fica pior do que já era. Então você que aceitou Jesus, a única dica é essa. Continua falando com Deus. Você falhou, fala com Deus. Você errou, continua buscando a presença dele. Você não sabe nada da Bíblia, lê um versículo, vai buscando a Deus, vai deixando a casa cheia. Quando você vê, não importa quanto tempo você tem de crente, de cristão mesmo, convertido. Deus te usará, Deus vai fazer maravilhas na tua vida, Deus vai fazer milagres na tua vida, Deus vai concluir coisas maravilhosas na tua vida e Ele vai trabalhar em você até o último sussurrar, até o último respirar, até o último seu, sabe? Ele vai estar com você e depois na travessia Ele vai atravessar com você, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Busca o Espírito Santo. Qual era o hino mesmo, Caté? Passo pela luta cantando ao Senhor, passo pela prova exaltando com amor, passo na fornalha
das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. Passo pela luta cantando ao Senhor. Passo pela prova cantando com amor. Passo da fornalha, Ele vai estar. Ele pisa na brasa. Pra lá e pra cá, você tem um Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. De novo, passo pela luta cantando ao Senhor. Passo pela glória que Ele vai estar lá. Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. bem cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o vermelho, sai do lado de lá. Demônios faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, O rio vai se abrir, e se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. Passe pela luta cantando ao Senhor. passe pela mão, passe na fornalha, Ele pisa na brasa. pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. O crente cheio da unção Manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa na vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. O crente cheio da unção manda a glória, recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. Oh, glória! Eita glória. É isso aí, gente. Deus abençoe a cada um, né, Sandrinha? Amém. Satisfeita com o meu banquete. Glória a Deus, né, gente? Que banquete, gente. Vamos passar adiante esse banquete. Glória a E Deus. Sandra, hoje posta também lá no YouTube, Tá bom. tá bom? Posta no YouTube da igreja Aham. para mais vidas serem alcançadas. Amém, Jesus. Porque o nosso objetivo é não deixar ninguém ir pro inferno. Amém. Cuida da sua alma, viu, queridão, queridona? Cuida da sua alma, não deixa o inimigo roubar você não. Você é precioso, você é preciosa para Jesus. E dinheiro no mundo pode pagar o valor da crucificação de Jesus por você na cruz do Calvário. E pode crer, você não precisa do que é injusto, você não precisa pegar nada de ninguém, porque Deus tem muito mais pela tua vida. Eu sou a prova do milagre, gente. Eu sou a prova do milagre. Eu sou prova viva que Deus cuida dos seus filhos amados. E até mesmo quando os outros acharem que eu não estou sendo cuidada, eu estou sendo cuidada pelo Senhor. Aleluia. E você também, pode crer. Tá feliz, Sandrinha? Muito! Ai, que Deus lindo, maravilhoso. Cada palavra eu fico lembrando.
Deus lindo, ó Deus lindo, quem é salvo crente, seu amor presente, Deus está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, fama tudo novo e abençoa. Legal. Nossa, essa veio do balzão. Essa veio. Há um milagre na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre No meio da congregação, os nossos olhos também. mas só tá falando, sentimos esperar. O nosso Deus está aqui. Seu nome santo é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo, Quem é salvo sente seu amor presente. Deus está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Deus vivo, Deus vivo, ó Deus vivo, Quem é salvo sente seu amor presente, Deus está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Aleluia! Um beijo no coração de todos vocês, Lúcia Lindomar, João Batista, você que assiste escondidinho ou depois também. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado por fazer girar nosso número aí. Deus abençoe também a Silene, tia da Sandrinha, que está por aí. Deus abençoe Simone Ravaiana e toda a família. Deus abençoe Ritinha e toda a sua família. Deus abençoe minha igreja querida, João Batista, que está aí também. Deus abençoe você e toda a sua família. E não esquece Stephanie, seu esposo, seu filhinho, Marcos Vieira. Deus te abençoe toda a sua família. Fábio, Cléo e toda a família, Nivaldo, Iris Lene, seu esposo, seu filhinho, seja abençoado. Samuel Klein, seja abençoado sua filha, seu filhinho, sua esposa, em nome de Jesus. Deus continue abençoando a cada um. Ju Arruda, Deus abençoe você e sua família querida. É a Cléo que está aí, beijos Cléo, Deus te abençoe, queridona. Glória a Deus. Que gente fiel, que gente linda. E amanhã, queridos, nós estaremos na igreja da Cidade Dutra às 18h30, né? Às 18h30, num culto. A minha família é uma bênção. Nós estamos num clamor, num propósito de declarar até mesmo aqueles que não são bênção, que eles são bênção. A minha família é uma bênção. A Solange Dias está aí também, que Deus abençoe você e sua família. A minha família é uma bênção. Nós estamos no mês de maio, nessa batalha em nome de Jesus Cristo. Então venha participar, você que está pertinho de nós, venha participar, e você que está longinho, seja alcançado. Nadim, um beijo, queridona, Deus te abençoe. Amanhã a Simone Ravaiani vai estar levando a palavra, e glória a Deus por isso, e nós estaremos juntinhos. No domingo eu vou estar lá na igreja do Recanto Campo Belo e da Germânia levando a palavra. Então, gente, vamos lutar. E no domingo, a 12h30, nós estaremos nos encontrando na igreja do Recanto. Já está aqui os mantimentos que nós iremos levar lá para aquela família na olaria. E nós estaremos fazendo um culto juntinhos. Que Deus abençoe a cada um que participou, que vai participar, e até quando Deus permitir. Beijos!